Olá, pessoal! Se você perguntasse a uma pessoa na rua qual animal do nosso planeta tem o pescoço mais comprido, o que ela responderia? A girafa, é claro. E qual predador é considerado o mais destemido? Claro que é o texugo de mel. E qual é a criatura do nosso planeta que pode se gabar de ter a boca mais diferente? Bem, essa é uma pergunta realmente interessante. Para respondê-la é preciso analisar os peixes, os anfíbios e os mamíferos. E nós fizemos justamente isso. Estes aqui são as criaturas que têm bocas para dentro das quais é melhor nem olhar. Vamos lá. Rã touro americana. Se você acha que as rãs são criaturas minúsculas que você nem pode nem notar na grama, então você nunca viu uma rã touro americana. Esta é uma das maiores espécies de anfíbios da família Ranidae. Alguns indivíduos atingem até 20 centímetros de comprimento. Esses gigantes pesam até 800 gramas. E sim, ainda estamos falando de rãs. Não é de surpreender que, com essas dimensões, a rã touro americana precisa comer muito bem. Esses anfíbios são simplesmente insaciáveis. Eles atacam todos os pequenos animais que conseguirem alcançar e colocar na boca. O cardápio da rã touro americana tem quase tudo: roedores, pequenos lagartos e cobras, outros sapos e rãs, anfíbios, lagostins, peixes, pequenos pássaros, escorpiões, tarântulas e morcegos. E isso sem contar os insetos que todos os sapos costumam comer. A rã gigante é muito pesada para correr atrás de sua presa. Em vez disso, ela se mantém parada e aguarda a sua vítima se aproximar. Então ela ataca a presa e a engole ou a agarra com sua língua comprida, puxa para mais perto e a enfia com as patas diretamente na boca. A propósito, sua boca tem dentes de verdade e, portanto, suas mordidas são bastante dolorosas. Ainda bem que as pessoas não fazem parte da dieta dessa rã. Anaconda. Se estamos falando sobre as mandíbulas mais enormes, então simplesmente não podemos deixar de mencionar a anaconda. Estas são as das cobras mais pesadas e mais compridas que existem atualmente no nosso planeta. As anacondas são tão grandes que os humanos ainda não conseguiram determinar ao certo seu tamanho máximo. Essas cobras passam quase a vida inteira na água ou perto dela, à espreita de suas presas. A dieta delas inclui peixes, pássaros, outros répteis e vários mamíferos de tamanhos diferentes, incluindo alguns realmente grandes. Como todos os boíneos, a anaconda fica imóvel esperando sua presa, deitada no mesmo lugar, e quando ela se aproxima, a cobra a agarra com um ataque rápido e a estrangula, enrolando-a com seu corpo. Quando o jantar deixa de tentar resistir, a anaconda começa a sua refeição. A cobra engole a presa inteira, esticando muito a sua boca para devorá-la. Ainda bem que a evolução tornou isso possível. O crânio da anaconda contém ossos com articulações móveis conectados por ligamentos elásticos. As costelas do animal também são móveis. Mesmo que o alimento seja enorme, a anaconda não o fará em pedaços. Há casos registrados em que, no processo de deglutição de uma presa, uma anaconda teve ferimentos fatais, mas mesmo assim ela não parou. Hipopótamo. Apesar dos livros infantis sobre animais tentarem convencer as pessoas do contrário, os hipopótamos estão longe de serem bichinhos fofos e desajeitados. Na verdade, eles são verdadeiros monstros. Apesar do seu peso, que pode chegar a 1,5 toneladas, os hipopótamos podem atingir velocidades de até 30 km por hora. Não é tanto, mas imagine essa coisa enorme indo na sua direção. O hipopótamo é um dos animais mais perigosos do mundo, isso porque ele é muito agressivo e imprevisível, e ele têm mandíbulas enormes. Este animal é capaz de abrir a boca quase 180 graus sem se machucar. E ele faz isso com frequência. Graças às suas mandíbulas poderosas, uma mordida de hipopótamo é algo realmente assustador. A força da mordida de uma fêmea adulta, por exemplo, é de pelo menos 8.100 newtons. Assim, adicione a essa equação dentes afiados que se afiam um contra o outro e crescem sem parar ao longo de toda a vida. Às vezes, o comprimento deles chega a 40 centímetros. O mais curioso é que os dentes não são usados para alimentação. Os hipopótamos os utilizam apenas para lutar. A maior parte da dieta desses gigantes agressivos são as plantas. Baleia jubarte.
O peso de uma enorme baleia jubarte pode chegar a 30 toneladas. Além disso, ela pode viver até uns 100 anos. É claro que para manter esse corpo enorme é preciso comer bem. Na maioria das vezes, as baleias jubarte se abastecem com nutrientes no verão e depois ficam todo o inverno vivendo à base da gordura armazenada. Apesar de seu trabalho, elas podem muito bem serem consideradas caçadores de krill e pequenos peixes de cardumes. As baleias jubarte têm até suas próprias técnicas especiais para isso, como por exemplo, nadar no meio de um monte de plâncton com a boca aberta, engolindo comida junto com a água. Então, depois que a boca se fecha, a baleia passa a água através de seu aparelho de filtragem e umas barbatanas. Em cada metade da mandíbula superior se encontram de 270 a 400 placas de até 1 metro de comprimento. Com um filtro tão grande, a baleia jubarte separa facilmente os alimentos da água. A propósito, isso funciona não apenas com o krill, mas também com o peixe. Tartaruga alligator. Esta espécie vive em rios, lagoas e canais no sudeste dos Estados Unidos, principalmente na bacia do Mississippi, e se estende para o norte até o estado de Illinois. Quando a tartaruga alligator é capturada, ela normalmente não morde, só abre a boca. E não é de surpreender que a tartaruga espere que o inimigo fique intimidado. Sua boca é realmente assustadora, começando pelo seu bico pontudo. Na ponta da língua dessa tartaruga tem um curioso apêndice que ela usa para atrair presas. Talvez possamos dizer que as tartarugas alligators são como se fossem pedras predadoras agressivas. Elas comem quase tudo o que conseguem capturar, ou seja, peixes, cobras, minhocas e até pássaros. Tem tartarugas alligators que se alimentam até mesmo de outras tartarugas. Durante o dia, elas atraem peixes e outras presas ficando em silêncio dentro da água, com a boca aberta. Assim, fica visível o pequeno apêndice na sua língua, que se parece como uma pequena minhoca rosa. Que peixe recusaria uma minhoca? Assim, a tartaruga atrai presas a uma distância suficiente para atacá-las. Então, ela só precisa fechar a boca na hora certa. Vale lembrar que esta tartaruga pode muito bem morder uma pessoa, se ela estiver irritada o suficiente. E é improvável que você consiga notar uma mudança no humor dela. Então, é melhor ficar longe. Neoclinus blanchardi. É provável que, de todos os animais do nosso vídeo de hoje, o Neoclinus blanchardi seja o campeão. O campeão entre os donos das bocas mais assustadoras. Este é um peixe pequeno, mas resistente, que defende seu território de forma muito agressiva. Para descobrir quem é que manda, 2 machos abrem bem a boca e pressionam os lábios um contra o outro. Quem tiver a boca maior é o vencedor. Esses animais atacam não só a sua própria espécie, um mergulhador também pode acabar sendo vítima dele, se acidentalmente for nadar onde não deve. Pelicano. Como estamos falando de animais com bocas estranhas, é simplesmente impossível não mencionar o pelicano. Essas aves aquáticas surpreendentes têm bicos longos característicos e bolsas de pele especiais. Elas estão localizadas na parte inferior do bico, podem ser esticadas a tamanhos simplesmente incríveis e são usadas para pesca. Às vezes, com sua ajuda, os pelicanos coletam água da chuva para beber. Apesar do bico enorme, a língua do pelicano é pequena. Afinal, é necessário que ela não interfira na deglutição dos peixes grandes. O processo de caça acontece da seguinte maneira: o pelicano coloca o bico na água e apanha peixes que estão mais perto da superfície. Tendo capturado o peixe, o pelicano drena a água da bolsa da garganta antes de engolir a presa. Às vezes, esses pássaros comem outros pássaros, além de pequenos animais que estejam na praia por azar. Piton. Em 2018, uma piton gigante engoliu uma mulher de 50 anos na Indonésia. Só sobraram as suas sandálias, literalmente. E embora isso aconteça muito raramente, esse caso não pode ser considerado fora do comum. As pitons são um dos maiores répteis do mundo, cujo comprimento pode chegar a 10 metros. Felizmente, elas não são venenosas, mas isso não impede que sejam verdadeiramente mortais. Elas entrelaçam suas presas com seus anéis corporais, as estrangulam e depois as engolem inteiras. As mandíbulas da piton são conectadas por ligamentos muito flexíveis, o que lhes permite esticar bem a boca ao engolir presas grandes. Na maioria das vezes, essas cobras se alimentam de mamíferos, embora às vezes comam répteis, em particular crocodilos. Um piton grande come um porco ou mesmo uma vaca sem problemas. Às vezes, o tamanho do prato pode não ser estimado corretamente. Em 2005, uma piton birmanesa, o maior membro da família das pitons, tentou engolir um jacaré
jacaré inteiro na Flórida e estourou. Viram como faz mal comer demais? Uma coisa interessante é que, apesar de sua técnica de esmagar presas, algo comum em outras pitons, as pitons verdes arborícolas têm dentes muito longos, o que permite manter a presa suspensa durante o processo de deglutição. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.